caro ouvinte. Strikes por imagens de domínio público. O que é e como acontece? Direitos autorais no YouTube. O que pode ou não pode? O que fazer se você sofreu um strike de domínio público? Eu sou a Marina, advogada, e aqui no podcast do Escritório Advogados, o podcast legal, nós vamos trazer toda semana conteúdos informativos para que você possa saber seus direitos. Hoje eu estarei muito bem com o sócio, Gustavo, para falar mais sobre strikes por imagens de domínio público. Tudo bem, Gustavo? Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast legal, aquele podcast que vocês já conhecem, né? Um podcast que a gente troca uma ideia, um bate-papo descontraído, que ao mesmo tempo que a gente fornece o conhecimento, a gente bate um papo aqui, polemiza algumas questões e tal, mas tudo relacionado ao direito e tudo relacionado a como você lida com isso dentro do seu canal, dentro do seu Instagram, ou enfim, qualquer forma de influência digital que você tenha, né, Marina? Exatamente. E vamos lá, vamos entrar no tema de hoje, né? Por imagens de domínio público. Como é que isso acontece, Gustavo? Cara, infelizmente pode acontecer, né? Strikes por imagem de domínio público. Ao contrário do que pode parecer, eles não são tão raros como parecem, né? Então, assim, o YouTube ele tem uma plataforma específica, um mecanismo de verificação automática da violação de direitos autorais, que a gente chama de Content ID, certo, Marina? Isso. Então, assim, como a própria plataforma explica, detentores de direitos autorais podem configurar o Content ID para bloquear envios que correspondam a uma obra protegida deles, tá? Segundo o Google, os vídeos são verificados em relação a um banco de dados de arquivos enviados para o YouTube pelos proprietários do conteúdo. Então, como é que acontece? Uma inteligência artificial, né, um bot para os íntimos, vai bater as imagens, vai rastrear as imagens que estão sendo postadas constantemente na plataforma com esse... E aí, se a inteligência artificial encontra um match, né, uma compatibilidade entre esse banco de dados e o vídeo de um determinado canal, ele comunica ao detentor daquele direito autoral. Certo? Sim. O proprietário do direito autoral, ele decide o que acontece quando o conteúdo de um vídeo no YouTube corresponde a uma obra pertencente a ele, né? Porque, ao final das contas, foi ele que criou, foi ele que produziu. Então ele faz esse cadastro, né, que a Mariana estava falando, e a inteligência artificial do YouTube faz a correspondência, né, faz o match. A partir do momento que deu o match, ele é o responsável pelo próximo passo, né, que seria a reivindicação do Content ID, certo? Exatamente. Então, mas assim, poxa, todo mundo tem acesso a esse mecanismo, ao Content ID? Não, né? No caso, somente proprietários de direitos autorais que atendem a critérios específicos. Então, para eles serem aprovados, eles precisam ter direitos exclusivos sobre uma parte considerável do material original enviado com frequência pela comunidade de criadores de conteúdo do YouTube, né? Geralmente são grandes estúdios, grandes televisões, grandes rádios, gente que está 24 horas por dia produzindo conteúdo original. Então, geralmente são essas plataformas, são essas grandes empresas que têm acesso ao Content ID. Certo, Gustavo? Só que o que está acontecendo? Acontece que nessa dinâmica tem acontecido casos em que a transmissão é de domínio público, utilizada por diversos canais no YouTube, e que também estão sendo transmitidos por essas grandes empresas de comunicação. Aí o que acontece? Elas pegam e derrubam o vídeo, ou dão strikes em vários vídeos. Só que no final das contas, por exemplo, é o que aconteceu agora recentemente, quando a CPI do Senado falando sobre o Covid-19.
Isso é transmitido por uma televisão pública, TV Senado, se não me engano, né? Ela transmite isso é a TV Senado. É domínio público, enfim, não tem nem muito o que discorrer sobre isso, né? Todo mundo sabe que é público. Acontece que outras emissoras também fazem a retransmissão de alguns trechos, por exemplo, Rede Globo, Globo News, Band News, enfim, vários. E produtores de conteúdo autônomos no YouTube também têm esse direito, obviamente, é um domínio público. Aí o que está acontecendo? A Rede Globo, a Band, vamos dar nome aos bois, né, Marina? É a Jovem Pan e Globo. Eles estão dando strike nos canais, como se a imagem fosse deles. E, então isso é muito complicado. Exatamente. Então, assim, o que acaba acontecendo com esses canais? Eles, ou o que, sinceramente, eu considero até mais grave, eles perdem a monetização do vídeo. Então, às vezes, esses canais menores estavam fazendo retransmissões da CPI, colocando no meio da transmissão até conteúdo próprio, comentários próprios, enfim, estavam agregando. E durante essas lives, os inscritos ou as pessoas que estavam assistindo aquelas transmissões poderiam fazer, inclusive, doações para o canal. Então, assim, estavam sendo transmissões monetizadas. E aí essas grandes empresas, nesse caso específico que a gente está dando de exemplo, que eles nomearam, alguns canais nomearam, que seriam o Grupo Jovem Pan e o Grupo Globo, estavam reivindicando com base nessas transmissões da CPI, reivindicando então o vídeo continua no ar, só que o canal toma uma dentro da plataforma e perde o dinheiro. Então, assim, só que perde o dinheiro por uma transmissão que é da TV Senado, que é uma TV pública, é domínio público. Então, olha a gravidade da situação. Isso é uma situação extrema, mas que a gente tem que abrir o olho, porque às vezes as pessoas realmente acham que é direito da Globo e tal, e ficam quietas. Gente, não fiquem quietos. Nesse caso especificamente, por mais que tenha sido um bot, e muitas vezes, por mais que isso é uma reivindicação frequente que acontece com a gente, os youtubers vêm falar com a gente, falam que a plataforma simplesmente não responde eles, a plataforma ignora eles, a plataforma manda resposta padrão. Realmente, gente, tem coisa aqui que você de fato precisa procurar um profissional. Esse tipo de coisa é um exemplo. A própria plataforma, no termo de uso do YouTube, ela fala expressamente, quando tem reivindicação de direito autoral, principalmente quando tem reivindicação de direito autoral, você precisa procurar um advogado especializado para fazer a sua defesa. Então, não perca essa oportunidade, você só tem uma oportunidade para falar. Depois disso, é só assim, matéria jurídica mesmo, assim, só o seu advogado tendo que ir lá falar diretamente com o Google ou, de repente, abrir uma ação judicial, aí vai depender da estratégia do caso. Mas, nesse caso especificamente, é Davi contra Golias. Você sozinho não tem força, você pode ter 1 milhão de seguidores. É a Globo, é a Jovem Pan. Eles não nasceram ontem, eles não têm um corpo jurídico pequeno, eles sabem exatamente o que estão fazendo e vão reter o seu dinheiro. E assim, essa é a punição direta. A punição direta é o strike, é a desmonetização e tal. Mas tem várias punições indiretas também que a gente está careca de ver na prática. A perda de engajamento, muita gente reclama que a notificação para de ir, mesmo com os usuários, os inscritos ativando o sininho. Então é uma punição que ela tem o direto, mas tem o jab também, entendeu? Então é muito grave para o seu canal. Então o melhor caminho sempre é deixar ele limpo. E se sofrer algum tipo de notificação, procurar um profissional para limpar isso. Porque seu ganha-pão é o seu canal. Você trabalhou muito duro para construir ele. Então tem que ficar muito atento, né, Mariana? Exatamente, e principalmente acrescentando, só para arrematar esse ponto que você está falando, assim, o contato, normalmente, a contra-notificação que você pode fazer, que você vai mandar, vai ser também um bot que vai olhar, então vem resposta automática. Você reclama, a resposta automática vai ação de direito. Ninguém leu aquilo que você mandou. Então, é importante você ter o contato de um profissional
de um advogado, que aí é outro patamar. Não vai ser um bot que vai responder o advogado. Então, é importante o pessoal que está ouvindo a gente ter essa noção. Sim, né? sim. A gente tem diversas estratégias que não são as que a gente coloca como padrão, que vocês podem fazer. A gente ajuda vocês. Se vocês não conseguirem, aí vocês procuram a gente, porque aí o caldo vai engrossar. Entendeu? Aí é só a gente mesmo resolvendo. A gente representando você, sua equipe jurídica, a gente toma a dianteira e a gente trata do assunto. Aí tem diversas estratégias, vai depender do caso da pessoa, vai depender do motivo do strike, a justificativa e tal, enfim. Não vamos alongar muito aqui, senão a gente pode ficar 2 horas aqui no podcast. Sim. Mas, a princípio, é isso, gente. Toma muito cuidado. Não é uma punição branda e traz repercussão séria, não só financeira. A perda de engajamento é um negócio que acontece muito na prática. Eu tô cansado de ver canais gigantescos, canais de mais de 5 milhões de inscritos, às vezes até 10 milhões de inscritos, que pararam de colocar vídeos porque perderam engajamento por conta disso. Aí ele vai, por mais que ele tenha 10 mil inscritos, não é os 10 mil inscritos que vai dar o dinheiro para ele. É visualização mensal, de vídeo, diário, enfim, dependendo se for fazer live e tal. Então, se você não tiver audiência, não interessa quantos inscritos você tem. Se você perdeu o engajamento, seu canal tá morto. Você vai postar lá, não vai chegar nas pessoas, as pessoas não vão assistir, você não vai conseguir reverter isso em quantia. Até porque um canal de 10 milhões é esperado pela sua audiência que vai ser feito um trabalho bem elaborado, assim, uma produção, enfim, edição, roteiro, etc. A partir do momento que você já paga para fazer isso, você não consegue pegar nem 1/100 dos seus inscritos, você está com prejuízo. E isso acontece por conta da perda de engajamento, que é uma consequência indireta dos strikes. É só olhar o caso do Rato Borrachudo. Como o canal dele aconteceu, como foi para ele recuperar o engajamento e como foi difícil, né? Exatamente. Bom, e continuando nesse caso que a gente está discutindo, o que é domínio público, assim? Porque as pessoas estão falando assim, nossa, mas como assim? Por que é um absurdo essas grandes empresas reivindicarem imagens de domínio público? O que é domínio público, Gustavo? Pessoal, em linhas gerais, domínio público, um conteúdo de domínio público é aquele que não tem dono, né? No Brasil, de acordo com a Lei de Direitos Autorais, isso pode ocorrer nas seguintes hipóteses. Se for uma obra audiovisual ou fotográfica decorrido no prazo de 70 anos, a contar de 1º de janeiro do ano subsequente da divulgação, né? As obras de autores falecidos que não tenham deixado sucessores, haja autor desconhecido também, ressalvada a proteção legal dos conhecimentos étnicos e tradicionais, né, Mari? Exato. Então, assim, agora que vocês já sabem o que é o domínio público e do que a gente está falando, uma coisa que pode ajudar muito o pessoal a já produzir o conteúdo pensando não ter problemas e, ainda que tenha problemas, já pensando na sua defesa e na reversão dessa situação, a gente vai falar aqui sobre direitos autorais no YouTube, o que pode, o que não pode, segundo as políticas da plataforma. Mas, assim, como a gente falou no nosso vídeo sobre direitos autorais no YouTube, a gente vai deixar no card, quando a gente for colocar o podcast no YouTube, e também na descrição para o pessoal das plataformas de podcast, tem uma série de orientações que o próprio na produção de conteúdo. E como a gente está aqui martelando, isso é importante para não perder monetização, para não perder engajamento, para não perder audiência, ou até mesmo para não perder o próprio canal, não perder anos de trabalho. Tem gente que está há 10 anos, 12 anos no YouTube. É perder tudo por conta de direito autoral. Então, vamos lá. As regras, né? A regra geral, a principal, é os criadores de conteúdo só devem enviar vídeos que eles tenham produzido ou para os quais eles tenham autorização de uso, certo? Isso não significa que não é permitido enviar vídeos que não tenham sido criados ou utilizar vídeos que sejam de propriedade de terceiros sem as autorizações necessárias, ou seja, às vezes o vídeo não é seu, aquele conteúdo não é seu,
Mas você pode receber uma autorização para usar aquele conteúdo, ainda que de forma paga ou de forma gratuita. Então, você pode, às vezes, fazer uma parceria. Você quer, vamos supor, vou dar uma dica aqui. Você precisa criar uma vinheta para o seu canal. E aí, ou você não quer se socorrer de algum banco de dados, né, de algum banco de músicas de domínio público. Você pode procurar um artista, às vezes um artista independente, e que quer divulgar o trabalho dele, faz uma parceria com o cara faz a vinheta para você e você divulga o nome dele, você divulga o trabalho dele. É meio que uma troca ali de favores, uma colaboração entre os dois. Isso é uma forma de você utilizar o material de terceiro de forma lícita. Sim. E gratuita. Exatamente. E reforçando, vocês podem utilizar materiais de domínio público. Podem. Mesmo que a Globo e a Jovem Pan batam o pezinho. Não interessa. Pode. Tá liberado. Exato. E uma outra coisa muito discutida e muito mal entendida é o uso aceitável ou fair. O que é fair use, Gustavo? Uso aceitável, fair use. Vamos lá. Isso surgiu nos Estados Unidos, né? É uma legislação de lá que autoriza a reutilização de materiais protegidos por direitos autorais em determinadas circunstâncias, sem a necessidade dessa permissão que a gente está falando, né? Então, só tem um porém, né? O uso aceitável é determinado de acordo com o caso, e cada país tem regras diferentes sobre quando é permitido usar sem permissão do detentor, né, Marina? Isso. Então, assim, nos Estados Unidos, as obras de comentário, análise, pesquisa, ensino ou reportagem podem ser consideradas de uso aceitável, mas isso depende da situação. Então, assim, eu vou dar aqui um exemplo muito comum que é dado em cursos de direito autoral e em livros de direito autoral. Você está na faculdade de História e aí você vai estudar sobre quadros renascentistas. E aí você está usando um material didático dentro da faculdade de História da Arte sobre arte renascentista, e aí naquele livro vão ter reproduções daquelas obras de arte. Isso é considerado uma obra, uma reprodução permitida. Seja porque essas obras já caíram em domínio público por conta da idade, seja porque elas educativo, aquilo é um material didático dentro de uma faculdade. Então, isso é considerado um uso usando aquilo para ensino dentro de uma universidade. Ou então você reproduzir obras recentes ou fotografias de filmes e tudo mais para discutir literatura no ensino médio. Isso é permitido, isso é uso permitido. Isso é um uso aceitável, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Tá? Só que isso depende da situação, né, Gustavo? Tipo, não sai fazendo da própria cabeça, não. É um pouco complicado isso. Sim, o próprio YouTube fala, vou abrir aspas aqui, pessoal. Os tribunais analisam situações possíveis de uso aceitável, considerando os fatos específicos de cada caso. Recomendamos consultar um advogado antes de enviar vídeos com material protegido por direitos autorais. Fecha aspas. Esse é o YouTube falando. Exatamente. Então, assim, alguns elementos que são considerados no fair use nos Estados Unidos são, aquilo que eu estava falando. Vamos lá. Finalidade educativa ou lucrativa, ou seja, né, tem uma finalidade de educação, de ensino, de um professor dar um exemplo em sala de aula, ou tem um intuito lucrativo. Você está pegando, vamos supor, uma estampa, está vendendo, está ganhando dinheiro com aquilo. Só que você não detém os direitos. E aí? Né? São intuitos diferentes. Um outro elemento para ser considerado são informações de bancos de dados, né, públicos, ou por exemplo, do IBGE. Isso é uma informação de banco de dados. Né? Todo mundo pode usar.
ação como um filme ou uma música, uma composição de uma determinada banda, né? Qual a origem desse material que você está usando? Outro critério também é quantidade e importância do trecho. Então, por exemplo, você está fazendo um vídeo meia, fazendo um determinado assunto, e aí você passa um trecho, uma única vez, 8 segundos de uma determinada coisa. Isso pode ser considerado um uso aceitável. Agora, você usa esse mesmo trecho de, vamos supor, 10, 20 segundos, 20 vídeos seguidos, 2 vezes por vídeo, aí você está abusando, você está usando muito, né? Isso é considerado. E um último critério é o efeito desse uso sobre um mercado ou valor. Então, assim, isso vai impactar nos ganhos do autor? Será que você botar aquele trecho, principalmente esses canais como, por exemplo, Pipocando, Piuí, que falam sobre cinema, será que aquele mini trechinho que eles colocam no vídeo, num vídeo que é de comentário, de análise, será que aquilo vai prejudicar o estúdio? Aquilo tira o lucro do estúdio? Aquilo tira a bilheteria do estúdio? Ou não? Né? Isso é uma discussão. Então, se não impacta... E, na verdade, sinceramente, eu acho que esses canais, eles ajudam os criadores de conteúdo. No caso, você pode ver uma análise daquela e ficar cinema ver. Então, é um uso válido. Né? Agora, não, você vai e bota na íntegra um filme. Não, você está prejudicando a bilheteria, você está prejudicando o estúdio. De qualquer forma, gente, sempre, vou repetir, sempre dê crédito ao material de terceiros. Sempre. Porque você evita esse tipo de problema. Por exemplo, um que a gente tem notícia de que é muito chato com direito autoral é a FIFA, Discovery, TV é muito chatinha com isso. A FIFA, se você botar um trecho de um gol de qualquer data, vai derrubar o seu canal. Só não derrubou, talvez porque ela não viu. Ou por algum motivo passou, mas aí é sorte. Mas, em geral, às vezes até um robô que faz essa análise. Então, geralmente vai pegar. Então, tem que tomar bastante cuidado. E se for para colocar, se for indispensável mesmo, se for uma mega produção, tipo aquelas do Castanhari, só colocar o crédito, cara. Só colocar o crédito que fica discutível. Dá para discutir. Exato. Não fica tão na cara. Exatamente. É bem importante dar crédito. Mesmo às vezes que você esteja pegando um material de um banco de dados público, que você esteja pegando, por exemplo, uma foto no Pixabay, por exemplo. Dê o crédito. Isso é importante, justamente para incentivar que você fomente esses bancos de dados. Então, às vezes o youtuber não tem nem computador, né? Ele está começando e conteúdo para usar, materiais para ele usar, que sejam gratuitos, de preferência, porque ele não tem muito recurso. Então, é um incentivo a você ter esses bancos de dados se você sempre der crédito. Eu penso dessa forma. Se todo mundo compartilha, se todo mundo dá crédito, fica uma coisa mais bacana, dá uma seriedade para o seu canal e você também evita esses problemas. Certo, Gustavo? Sim. Eu, sinceramente, vejo pela prática assim, que só os youtubers muito grandes, que já tem uma equipe consolidada, né, que já tem uma expertise, que já sofreram alguns strikes, já tem uma equipe jurídica pronta já ali no tambor, já se precisar tirar, sabe? Ou então já faz revisão do roteiro e tal, que costumam ter um zelo maior com isso. Geralmente é na porrada que vocês aprendem. Vamos falar... Né? A língua aqui real, né? Vamos falar real. Vocês vão fazendo até acontecer uma besteira, até tomar um strike. Aí começa a tomar cuidado. A verdade é essa. Vai abusando até a plataforma derrubar. Mas, gente, a gente está fazendo aqui uma prevenção. A palavra da moda, compliance. Prevenção. Tenha uma equipe especializada para te ajudar. Nunca é demais prevenir. Como até eu já em outro episódio, né?
salvo engano, o episódio número 100 do Greg News, ele fala sobre como os episódios, e aí ele fala que toda reunião para fechar o roteiro tem alguém do jurídico. Tem um dos advogados que assistem ao programa, que são 2 escritórios de advocacia, não é um só, são 2. E eles passam um pente fino. Insere um talvez, faz assim. Tipo, não é uma censura no roteiro, mas eles dão umas sugestões. Se vocês falarem assim, vocês não tomam processo. Entendeu? Então é o cuidado que eles têm na hora de produzir o conteúdo, justamente para evitar problema. Sim, exatamente. É a questão do risco, né? Em geral, a equipe vai dizer, o prognóstico, ó, com essa declaração aqui, você pode tomar esse processo por conta disso, disso, disso e disso. Quer pagar para ver? Beleza, mas está avisado. É isso. É isso. Entendeu? É só uma luz. Assim. Pô, é engraçado, é legal, é um humor diferente, putz, aqui, beleza. Mas, ó, a pessoa, tal fulano pode se ofender e entrar com processo. Ele não vai estar errado. Então, e aí é aquela, né? Você vai querer pagar pela piada? Pode ser também. Às vezes você quer comprar a piada. É igual né? a Rafinha fala, né? Com o negócio da Vanessa Camargo. Eu comprei a piada, agora eu vou usar. Mesmo é condenado em segunda instância, ele ainda prefere usar a piada porque ele falou que foi a piada mais cara que ele já pagou, então ele vai usar sim. Enfim. Bom, concluindo, né? No nosso episódio de hoje, o que se pode fazer se você sofreu um strike por imagem de domínio público, ou seja, é um strike indevido, é um strike que você não merece porque é domínio público. O que a pessoa tem que fazer, Gustavo? Em primeiro lugar, procurar imediatamente um advogado especialista em direito digital e direito autoral. Né? Geralmente são áreas que andam juntas, né? Andam de mão dada. Isso é importante porque você deve responder às reivindicações do Content ID, dos strikes, junto ao YouTube. Nesses casos, os proprietários de conteúdo que fizerem reivindicações errôneas repetidamente poderão perder o acesso ao Content ID e ter a parceria com o YouTube encerrada. Exatamente. Além disso, pode haver notificação extrajudicial, é aquilo que a gente falou, né? Aí os advogados que vão atuar diretamente contra quem deu o strike, a fim de fazer com que esse strike e a monetização, né, sejam restaurados, ou seja, com que você retire, com que o cara, né, que te deu o strike, retire o strike e te devolva a monetização. Né? Mas isso vai se dar pelo advogado, né? Você fala, o advogado que vai falar com o cara ou com o jurídico do cara, por escrito, obviamente. Né? E numa linguagem jurídica, é uma outra conversa. Exatamente. Né? É jurídico versus jurídico. Então, assim, caso nada disso funcione, será necessário entrar com uma ação judicial para retirar o strike e recuperar a monetização. Né? Além dos danos eventuais que serão apurados, né, dentro do processo. Exatamente, a gente tem também outro episódio que a gente também vai deixar no card, na descrição, que falam, né, sobre diversos danos. As pessoas, geralmente, elas se ligam... dano moral, mas não é só dano moral, gente. Tem vários outros tipos de dano. A gente vai deixar aqui linkado para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada, que são outros danos que podem ser apurados. Em suma, né, procurem orientação jurídica imediatamente. Né? Toma uma providência. É muito importante. Não deixa quieto. Né? E, bom, se vocês gostaram desse podcast, curtam, compartilhem, espalhem a palavra. Toda semana tem conteúdo novo por aqui. A inscrição de cada um de vocês é um incentivo pra gente. A gente conta cada um, a gente acompanha todo dia. Por hora é isso. Nos vemos nos próximos episódios. Um abraço para todo mundo. Um abraço, Gustavo. Um abraço, Marina. Um abraço, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau.